Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo esse podcast. O meu nome é Bruno Fernandes e hoje eu tô aqui de novo com Wesley Santos Fala galera, tudo bem? e Emerson de Jesus. E aí, pessoal, seja bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast. E hoje, como tema, a gente vai falar um pouco sobre meio ambiente e saúde. Dois temas que aparentemente a maioria da população não interliga, mas que eles estão profundamente ligados um com o outro, né? E para começar, Wesley, o que você tem a dizer sobre isso? Então, Bruno, inicialmente eu vou caracterizar, né, o que é meio ambiente e também o que é saúde, para que a gente possa situar as pessoas, né, os ouvintes, de forma mais interativa e dinâmica. Bem, meio ambiente nada mais é do que a relação, conjunto de elementos, tanto químicos, físicos e biológicos, que estão interligados em diferentes ecossistemas. E que esses elementos correspondem tanto a elementos bióticos quanto a elementos abióticos. Já a saúde corresponde ao bem-estar, né, ao estado homeostático dos fatores físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças, como muitos acham que é isso. E alguns fatores eles estão diretamente ligados, né, para que haja essa relação de meio ambiente e saúde. Dentre esses fatores, eu posso citar a falta de saneamento básico, né, que coincide, de certa forma, diretamente para a saúde humana, as condições precárias de vida, o desmatamento, os maus hábitos de higiene e dentre outros. Um fator muito importante também, que está relacionado diretamente a esses dois eixos, meio ambiente e saúde, é a questão, né, da contaminação dos lençóis freáticos, na qual eles acabam contaminando, né, devido à propagação de micro-organismos nesses locais. E um dos fatores que causa a contaminação desses lençóis freáticos é a presença do necrochorume, que consiste, né, da degradação dos cadáveres, onde eles acabam contaminando diretamente os lençóis freáticos. Então, eu vou ressaltar alguns pontos considerados importantes para essa relação saúde e meio ambiente. E um que acho que todo mundo já ouviu falar, que é a ingestão de água e alimentos contaminados, ingestão de alimentos com má procedência, tomado a falta de água, que pode proporcionar várias doenças, mas eu vou falar no decorrer. Então, o Wesley já caracterizou o que vinha a ser meio ambiente, e meio ambiente, de uma forma mais clara, assim, está relacionado à cidade, campos, partes agrícolas, como o Wesley havia falado lá sobre interação entre meio ambiente e as pessoas, e ele impacta diretamente a nossa saúde, e por meio de agentes químicos e físicos. Um grande exemplo desse impacto do meio ambiente na nossa saúde são alguns compostos. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Japão, que no ano de 1960, nessa década, né, houve o acúmulo de mercúrio, em, onde eles despejavam esse mercúrio na água. No caso, na região da Baía de Minamata. E esse mercúrio era ingerido por pequenos peixes, que eram ingeridos por peixes maiores, e em um futuro, quando os moradores daquela região iam se alimentar daqueles peixes, eles acabavam ingerindo grande quantidade de mercúrio para o seu organismo. O organismo, não sabendo receber essa quantidade assim considerável de metal, acaba sofrendo e com doenças, e são doenças bastante graves. Se tratando de mercúrio, por exemplo, como eu citei, é um dos metais que causa muitos danos aos neurônios, causando sua diminuição até a morte mesmo de alguns, provocando sérias doenças mentais degenerativa e proporcionando também insônia, depressão, em outros órgãos, por exemplo, como lesão renal, gengivite, dores musculares e até mesmo câncer.
É importante aí o que Emerson falou, dessa importância, e ele tocou num ponto muito interessante, que foi a questão da degeneração dos neurônios, né, que o mercúrio acaba ocasionando. E sabemos que a nossa população tem uma alta expectativa de vida, cerca de 70 anos, e com isso começam a surgir as doenças neurodegenerativas. Né? Dentre elas podemos citar a doença de Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica e a doença de Alzheimer, que são doenças que acabam sendo acometidas pela degeneração, neurodegeneração desses neurônios. Né? E com a presença desse mercúrio, só acaba antecipando, né, sendo mais precoce o surgimento dessas doenças. Então, continuando aqui, como eu falei, da ingestão de água contaminada, de ingestão de alimentos de uma procedência duvidosa, e trazendo agora com mais clareza, vamos falar sobre a falta de água. Em alguns países onde a situação hídrica é bem complicada e muitos moradores acabam tendo acesso muito restrito à água. E muita gente conhece, já ouviu falar de alguém que entra no rim. Isso se dá por pouca ingestão de água, e principalmente se for um ambiente muito quente. Vou falar do exemplo da África, que além de ser bastante quente, a água lá também, a água potável lá é muito limitada. E como aqui no Brasil também tem cidades que não têm um saneamento básico tão bom, e por aí vai. Mas também, não por conta da natureza, mas por falta de costume mesmo, saindo um pouco aqui do tema, muitas pessoas não bebem água constantemente e acabam desenvolvendo pedra nos rins. Isso foi um adendo só para trazer um pouco mais de clareza sobre a falta de água na saúde. Também tem outro lado, que seria a ingestão de água contaminada, de pessoas não têm acesso à água potável e acabam ingerindo água contaminada, o que ocasiona sérias consequências, como as doenças causadas por parasitas, bactérias e vírus. E assim como tantas outras temáticas aqui, meio ambiente e saúde, ela também acaba chocando com a bolha, né, entre aspas, político-econômica. Já que, tipo, todos os acontecimentos ambientais aí que eles acabam refletindo na economia, né, do país e até na economia mundial, né? É só dar uma olhada aí na pandemia, o que está acontecendo. Em troca, essa economia fraca, com essa economia fraca, né, a quantidade de investimentos que a gente tem na área das proteções ambientais e de saúde, elas acabam caindo, que aí acaba acontecendo, né, o que a galera chama de desmatamento dessas áreas. Na Baixada Santista, estado de São Paulo, tem a maior favela de palafitas do Brasil, né? Palafita é basicamente aquelas casas que elas são construídas em cima de rios, de mangue, de lago, tipo, com tronco, viga de madeira, enfim. E nesses locais, né, geralmente nessas vilas de palafitas, a gente não tem esgoto. Então todos os dejetos produzidos ali pelos residentes daquela região, eles caem diretamente na água que fica embaixo deles, assim como do lixo que eles acabam produzindo, tá ligado? Durante a alimentação, enfim. E em 2018, a Record, ela fez uma reportagem nesse lugar, né? E os moradores, eles acabam relatando, contando um pouco das coisas que ele passa nesses locais, né? Ah, tem muito rato. E você escuta até coisa tipo, quando eu abro o peixe, até que não tem tanta sujeira, tem muita lama, mas eu como mesmo assim, né? Foi um dos pescadores lá que disse isso. Então, tipo, isso gera um puta de um problema de saúde, porque a ingestão de dejetos humanos, dejetos animais também, e até de metais pesados que contém ali no lago, naquele rio, ele pode gerar diversas complicações para a saúde, né? Esses ambientes insalubres, como os citados antes, e de outras diversas realidades no Brasil e no mundo, como Bangladesh, por exemplo, eles são palco para propagação de inúmeras doenças, desde das tidas como as mais leves, né, como a diarreia, que inclusive anualmente mata aí cerca de 600 a 800 mil
crianças com menos de 5 anos de idade. Até as doenças mais sérias aí, né, como a própria leptospirose. Aqui no Brasil a gente tem uma organização da sociedade civil de interesse público, né, uma OCIP, que é a Trata Brasil. Ela é formada por algumas empresas que elas visam, né, elas procuram melhoramento no saneamento básico. E eles disseram, né, um estudo feito por eles lá, eles disseram que a média de custo para o SUS por paciente com infecção gastrointestinal, ela gira em torno aí de R$ 355. Além do que a própria Organização Mundial da Saúde, né, a OMS ou WHO em inglês, né, a sigla, ela disse que para cada R$ 1 investido em saneamento básico, R$ 4 são economizados na saúde. Além de, no caso, como países que têm uma grande afinidade turística, como é o caso do Brasil, México também tem bastante desse tipo de problema, né, esse investimento no saneamento ele torna essa visitação mais atrativa, né? Que acaba girando a economia por conta dos turistas que vêm converter a sua moeda aqui, né? E, de certa forma, acaba evitando escândalo também, como o que aconteceu em 2015, né? Quando os atletas, esportes aquáticos, eles estavam lá treinando para as Olimpíadas de Rio 16. E aí, numa análise que uma imprensa associada ela pediu, eles encontraram tipo, níveis muito altos de bactérias e vírus que vinham justamente desses dejetos humanos que despejavam lá no local, né? Inclusive, repercutiu pelo mundo inteiro e correu o risco, inclusive, da prova ser cancelada, né? Então, pessoal, chegou ao fim nosso podcast. Eu espero que vocês tenham curtido e nos vemos em um próximo vídeo. Valeu, pessoal. Agradeço a todos que chegaram até o fim e espero vocês no próximo podcast. Muito obrigado, pessoal. Valeu e até uma próxima. Aê!